Nunca pensei que um dia eu escreveria algo assim, mas acho que preciso colocar tudo para fora. Talvez seja uma forma de desabafo, talvez seja para alertar outras pessoas que estejam vivendo algo parecido. O fato é, meu ex tentou arruinar o meu novo relacionamento e eu quase deixei que ele conseguisse. Tudo começou há alguns anos, quando eu conheci o meu ex. Vamos chamá-lo de Alex. No começo, ele parecia ser exatamente o tipo de pessoa que eu sempre quis. Carismático, engraçado, cheio de histórias para contar. Ele sabia como encantar alguém, e eu, que sempre fui um pouco vulnerável quando se tratava de afeto, me deixei levar completamente. Nos primeiros meses, era como se estivéssemos em um daqueles filmes românticos que passam de madrugada na TV. Eu acreditava que tínhamos uma conexão rara, algo especial. Mas, aos poucos, a realidade foi aparecendo. Alex tinha um jeito controlador, embora no início isso viesse disfarçado de cuidado. Ele queria saber onde eu estava o tempo todo, com quem eu falava, o que eu fazia no meu tempo livre. Se eu demorava a responder mensagens, ele inventava cenários absurdos, como se eu estivesse traindo ou escondendo algo. Eu tentava relevar, pensando que era insegurança e que talvez, com o tempo, ele mudasse. Mas cada vez piorava. As brigas começaram a se tornar frequentes. E não eram discussões normais, eram verdadeiras maratonas de desgaste emocional. Alex tinha uma habilidade impressionante de inverter a situação. Eu podia mostrar provas claras de que não fiz nada errado, e ainda assim acabava pedindo desculpas no final, me sentindo culpada. Ele me fazia acreditar que eu era pessoa difícil, que eu não sabia amar de verdade, que ninguém mais me suportaria. Foram quase 2 anos dessa montanha-russa emocional. E, sinceramente, eu cheguei a acreditar que não conseguiria sair. É estranho dizer isso agora, mas eu estava tão envolvida naquela dinâmica tóxica que achava que aquilo era normal, que todo casal tinha problemas assim. Só quando comecei a conversar com amigos mais próximos, percebi que não era normal viver constantemente pisando em ovos, com medo da reação de quem deveria me apoiar. O ponto de virada veio em uma noite específica. Tínhamos discutido por uma bobagem, não lembro exatamente o que, mas como sempre, acabou virando um grande espetáculo. Alex gritou, bateu a porta e saiu. Eu fiquei sozinha no apartamento, chorando, e pela primeira vez pensei seriamente: será que é isso que eu quero para o resto da minha vida? A resposta foi um claro e doloroso não. Pouco tempo depois, tomei coragem e terminei. Não foi fácil. Ele chorou, implorou, fez promessas, depois ficou com raiva, me xingou, tentou me manipular dizendo que sem mim ele não tinha nada. Mas eu já tinha tomado a decisão. Eu sabia que, se não saísse daquela relação, iria me perder completamente. Foi libertador, mas também assustador. Porque, mesmo depois do fim, Alex não parecia disposto a me deixar seguir em frente. Eu não sabia ainda, mas aquele era só o começo de uma longa batalha. Depois do término com Alex, passei um bom tempo tentando me reencontrar. Eu não queria entrar em outro relacionamento logo de cara, porque sabia que ainda carregava feridas daquela experiência. Eu me sentia desconfiada, insegura, como se qualquer pessoa nova pudesse repetir os mesmos padrões. Passei meses me reconstruindo, aprendendo a ficar bem sozinha, valorizando pequenas conquistas do dia a dia. Foi nesse período que percebi como eu tinha me anulado por tanto tempo. Voltar a gostar de mim mesma foi, de certa forma, o primeiro passo para uma nova vida. E foi justamente nesse momento, quando eu já estava me sentindo mais confiante, que conheci alguém novo, o Daniel. Diferente do Alex, ele não chegou fazendo promessas grandiosas nem me envolvendo em uma montanha-russa de emoções. Ao contrário, ele era calmo, atencioso, respeitoso. As primeiras conversas foram leves, sem cobranças, sem aquela pressão sufocante que eu já tinha normalizado. Eu confesso que no início desconfiei da calma dele. Parecia estranho alguém simplesmente me deixar ser quem eu era, sem tentar controlar cada detalhe. Com o tempo, Daniel me mostrou que amor não precisa ser turbulento para ser verdadeiro. Pequenos gestos, como me ouvir de verdade quando eu falava, ou respeitar meu espaço sem me bombardear de mensagens, fizeram toda a diferença. Eu estava me redescobrindo em uma relação saudável, e isso me dava uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente experimentar algo diferente. Medo de que, de alguma forma, Alex ainda pudesse estragar tudo. E esse medo não demorou a se tornar realidade. A primeira vez que percebi que Alex ainda me vigiava foi alguns meses depois que comecei a sair com Daniel. Um amigo em comum me contou que Alex tinha perguntado sobre mim, querendo saber com quem eu estava andando, o que eu fazia, onde eu morava. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesma que era apenas curiosidade, algo passageiro. Mas não era. As indiretas começaram a surgir nas redes sociais. Postagens que, claramente, eram direcionadas a mim, frases do tipo: algumas pessoas não sabem valorizar o que têm até perder, ou certas relações acabam, mas a verdade sempre aparece. Eu tentava não me importar, mas confesso que me afetava.
Daniel, por outro lado, sempre dizia: deixa pra lá, isso é só drama dele. O que importa é a gente aqui, agora. Eu queria acreditar nisso, queria seguir em frente sem olhar para trás. Mas Alex parecia disposto a não me deixar em paz. Um dia, recebi uma mensagem anônima no Instagram, dizendo que Daniel não era confiável, que ele tinha um passado obscuro. Era claramente uma tentativa de me colocar contra ele, mas a falta de detalhes tornava tudo ainda mais suspeito. Contei para Daniel, que riu e disse que provavelmente era meu ex tentando se meter. Mesmo assim, fiquei com aquela sensação estranha de que algo ruim ainda estava por vir. E eu não estava errada. Porque, quanto mais meu novo relacionamento avançava, mais Alex parecia disposto a se intrometer. Era como se ele não aceitasse que eu tivesse seguido em frente, como se, de alguma forma, ainda achasse que tinha direito sobre a minha vida. Naquele momento, eu ainda não sabia até onde ele seria capaz de ir. Mas estava prestes a descobrir. As coisas começaram a sair do controle quando Alex percebeu que nada do que ele fazia estava me afastando do Daniel. Na verdade, quanto mais ele tentava, mais eu percebia a diferença entre o relacionamento abusivo que eu tinha vivido e a paz que eu estava encontrando agora. E isso, ao que tudo indica, só aumentava a fúria dele. As mensagens anônimas se intensificaram. Não era apenas uma ou duas. Eram várias, em horários diferentes, perfis fakes que apareciam e sumiam em questão de dias. Sempre com o mesmo objetivo: colocar dúvida na minha cabeça. Às vezes eram boatos sobre Daniel, outras vezes eram ataques diretos a mim, me chamando de falsa, ingrata, traidora. Era impossível não reconhecer o padrão. Eu conhecia bem demais a forma manipuladora de Alex. Cheguei a bloquear todos os contatos possíveis, mudei algumas configurações de privacidade, mas de alguma forma ele sempre dava um jeito de aparecer. E quando viu que não conseguia me atingir apenas pelas redes, começou a ser mais ousado. Um dia, saí com Daniel para jantar em um restaurante pequeno da cidade. Estávamos rindo, conversando, quando percebi um olhar conhecido do outro lado do salão. Era Alex. Sentado sozinho, fingindo mexer no celular, mas claramente de olho em nós. Meu coração disparou. Senti aquele pânico que tantas vezes me dominou no passado, como se eu tivesse feito algo errado só por estar vivendo minha vida. Daniel notou meu nervosismo, eu expliquei rápido, e ele imediatamente quis ir até lá, tirar satisfação. Eu o segurei. Eu sabia que era exatamente isso que Alex queria: provocar, criar uma cena, me colocar no meio de mais um drama. Depois desse dia, percebi que ele estava me seguindo. Não de forma explícita, mas de jeitos sutis. Eu o via em lugares aleatórios, onde coincidentemente ele também estava. Primeiro pensei que fosse paranoia, até que uma amiga minha me contou que ele tinha perguntado especificamente sobre os lugares que eu costumava frequentar com Daniel. Ou seja, não era coincidência. Ele estava planejando. A gota d'água veio quando meus pais receberam uma ligação anônima. A voz masculina dizia que Daniel não era quem eu pensava, que ele estava comigo por interesse e que eu iria me arrepender. Meu pai, que já tinha uma imagem muito ruim do Alex, imediatamente desconfiou que era ele. E eu também não tive dúvidas. Mas dessa vez foi diferente. Não era só comigo, ele estava tentando envolver minha família. Isso passou de irritante para assustador. Conversei com Daniel sobre tudo. Eu já estava com medo de que aquilo o afastasse de mim, porque convenhamos, ninguém gosta de lidar com ex-maluco no meio de um relacionamento novo. Mas, para minha surpresa, ele foi firme. Disse que não ia deixar Alex estragar o que tínhamos, que se fosse preciso, enfrentaria a situação comigo. Aquilo me deu forças, mas também deixou claro que eu precisava tomar alguma atitude mais séria. Até então, eu estava tentando ignorar, esperando que Alex simplesmente se cansasse e seguisse em frente. Mas percebi que ele não ia desistir. Cada vez que eu ignorava, ele encontrava uma nova forma de se aproximar, de me manipular, de tentar sabotar minha felicidade. E eu sabia que, se não colocasse um limite, a situação só iria piorar. Eu sempre pensei que Alex fosse apenas alguém ressentido, que tentava chamar atenção e me provocar. Mas naquele período ficou claro que o jogo tinha mudado. Ele não estava apenas incomodado com a minha felicidade, ele queria destruí-la de qualquer maneira. O primeiro sinal sério veio quando Daniel recebeu, do nada, uma mensagem no trabalho. Um e-mail anônimo enviado para o endereço corporativo dele, cheio de acusações falsas, que ele era infiel, que tinha envolvimento em negócios ilegais, que já tinha traído várias vezes. Era tão absurdo que dava vontade de rir, mas o problema é que isso chegou aos colegas e chefes dele. Imagine só, você está construindo uma carreira e, de repente, surgem boatos ridículos que mancham a sua imagem. Felizmente, Daniel conseguiu explicar a situação e provar que nada daquilo fazia sentido, mas só o fato de Alex ter cruzado essa linha já mostrava até onde ele estava disposto a ir. Eu fiquei furiosa. Senti raiva, medo, impotência. Não era só comigo, agora ele estava atacando a pessoa que eu amava.
Foi como se todas as memórias da relação tóxica viessem à tona de uma vez. Os jogos psicológicos, as manipulações, a sensação de viver numa prisão invisível. Eu pensei que tinha escapado, mas ele tinha dado um jeito de me puxar de volta. E não parou por aí. Começaram a circular fofocas entre meus amigos, boatos de que eu tinha traído Alex, de que eu já estava com Daniel antes mesmo do término. Eu sabia que era ele espalhando essas mentiras, porque as histórias tinham detalhes que só ele poderia inventar. A cada mensagem que eu recebia de alguém perguntando se era verdade, eu sentia minha paciência se esgotando. O ápice aconteceu em uma noite de sábado. Daniel e eu estávamos voltando de um cinema quando, ao chegar no meu prédio, vimos Alex parado na frente, encostado no carro dele, como se estivesse me esperando. Meu coração gelou na hora. Eu não queria uma cena, não queria um escândalo, mas também não queria mostrar medo. Daniel segurou minha mão e foi direto falar com ele. A discussão que se seguiu parecia coisa de filme. Alex começou a gritar que eu era ingrata, que tinha destruído a vida dele, que Daniel era um intruso que tinha roubado algo que era dele. Eu me senti exposta, vulnerável, como se todo o prédio estivesse assistindo. Daniel tentou manter a calma, mas Alex não parava. Ele dizia coisas como: "Você acha que vai ser feliz sem mim? Eu vou fazer você pagar, vou mostrar quem você realmente é para todo mundo." Naquele momento, eu percebi que não dava mais para fingir que era apenas um problema de ciumento. Era uma ameaça real. Alex estava obcecado, fora de controle. Quando ele finalmente saiu, depois de muito bate-boca, eu desabei. Passei a noite em claro, pensando em tudo que eu tinha ignorado, em todos os sinais que eu quis minimizar. Eu me dei conta de que eu e Daniel estávamos em perigo real, não só emocionalmente, mas fisicamente também. Foi então que decidi, não dava mais para esperar que ele cansasse. Eu precisava lutar de volta. Depois daquela noite em que Alex apareceu no meu prédio, encostado no carro como se fosse dono da minha vida, percebi que não tinha mais escolha. Ou eu enfrentava a situação de frente, ou continuaria vivendo refém do medo. Pela primeira vez desde o término, não senti apenas raiva ou tristeza, senti determinação. Eu não ia deixar ele vencer. Na manhã seguinte, sentei com Daniel e conversamos seriamente sobre tudo. Eu estava exausta de viver sob esse terror psicológico e ele, apesar de sempre tentar me proteger, também já estava no limite. Decidimos que precisávamos agir de forma prática. A primeira medida foi registrar um boletim de ocorrência. Eu levei todas as provas que tinha, prints das mensagens anônimas, relatos de amigos, a história do e-mail que Daniel recebeu no trabalho, até mesmo registros das postagens suspeitas nas redes sociais. A policial que nos atendeu foi compreensiva e disse que, embora fosse difícil no começo ligar tudo diretamente a Alex, já havia elementos suficientes para abrir um processo por assédio e perseguição. Foi estranho estar numa delegacia, falando em voz alta sobre algo que eu tinha tentado minimizar por tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Era como se, finalmente, eu tivesse dado um passo concreto para recuperar o controle da minha vida. Além disso, decidi colocar limites claros em todas as áreas. Troquei senhas, ajustei todas as minhas redes sociais para privadas, pedi aos meus amigos e familiares para não darem informações sobre mim a ninguém. Daniel também aumentou a segurança dele no trabalho, bloqueando canais de comunicação externos. Pela primeira vez em meses, eu sentia que não estava mais apenas reagindo, estava tomando a iniciativa. Só que, como era de se esperar, Alex não recebeu bem esse novo cenário. Alguns dias depois de registrar o boletim, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não era mais aquela tentativa de me manipular com palavras melosas ou frases enigmáticas. Era uma ameaça direta. Você pode tentar se esconder atrás da polícia, mas isso não vai te salvar. Meu corpo inteiro tremeu quando li aquilo, mas ao mesmo tempo, me deu ainda mais certeza de que eu estava no caminho certo. Eu tirei print, adicionei ao processo, e me comprometi a não recuar. Daniel foi meu porto seguro nesse período. Ele me lembrava todos os dias que eu não estava sozinha, que juntos éramos mais fortes. E foi graças a ele que tive a coragem de começar a expor a verdade para mais gente. Contei para colegas, amigos distantes, familiares. Não queria mais carregar aquilo em silêncio, com vergonha. Eu sabia que era Alex quem devia se envergonhar, não eu. O que eu não esperava era que, ao ver que não podia mais me controlar diretamente, Alex tentaria uma última cartada, talvez a mais perigosa de todas. Ele estava prestes a cruzar um limite do qual não haveria mais volta. E eu precisava estar preparada. Eu sabia que Alex não ia desistir facilmente, mas mesmo assim me surpreendi com a intensidade do que veio a seguir. Depois das ameaças diretas, eu passei a viver em estado de alerta. Cada notificação no celular, cada barulho diferente na rua, me deixava tensa. Daniel tentava me acalmar, mas eu percebia que ele também estava preocupado. Não era só ciúmes ou ressentimento, aquilo já tinha virado uma obsessão perigosa.
A situação chegou ao ápice quando Alex apareceu no trabalho do Daniel. Sim, ele foi até lá pessoalmente. Entrou no estacionamento e esperou Daniel sair, como se quisesse conversar. Só que não havia nada de conversa naquela cena. Ele começou a acusá-la em voz alta, dizendo que Daniel tinha roubado a vida dele, que eu era uma manipuladora, que ele estava sendo enganado. Vários colegas de Daniel testemunharam tudo. Foi humilhante para Alex, mas também assustador, porque mostrou que ele não tinha mais nenhum limite. Foi nesse ponto que conseguimos a medida protetiva. Com os registros, prints, depoimentos e agora testemunhas, a justiça finalmente interveio. Alex foi intimado a não se aproximar de mim nem do Daniel, e qualquer violação poderia resultar em prisão imediata. Quando recebi a notícia, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se uma corrente pesada tivesse sido tirada dos meus ombros. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se acalmar. Houve ainda algumas tentativas de contato indireto, mas nada comparado ao que eu já tinha enfrentado. Eu finalmente consegui respirar de novo. Aos poucos, recuperei a sensação de segurança. Daniel e eu seguimos juntos, mais fortes do que nunca, porque tudo isso nos mostrou que estávamos realmente dispostos a enfrentar dificuldades lado a lado. E é nesse ponto que eu queria chegar. Se você que está lendo essa história já passou por algo parecido, eu quero que saiba, você não é fraco por sentir medo. Você não é culpado por ter confiado na pessoa errada. Relacionamentos abusivos têm esse poder de distorcer nossa visão, de nos fazer acreditar que somos o problema. Mas a verdade é que ninguém merece viver sob controle, manipulação ou ameaça. Hoje, olhando para trás, eu não vejo apenas a dor que Alex me causou. Eu vejo a força que encontrei em mim mesma para dizer basta. Eu vejo a importância de ter pessoas ao meu lado que acreditaram em mim, que me apoiaram. E, principalmente, eu vejo como foi necessário enfrentar o medo para recuperar minha vida. Meu ex tentou arruinar meu novo relacionamento. Ele tentou me isolar, me humilhar, me ameaçar. Mas no final, ele só conseguiu provar uma coisa, que eu era mais forte do que ele imaginava. E essa é a maior vitória que eu poderia ter.